Olha, eu queria começar dizendo aqui, temos aqui 2 deputados federais do Rio de Janeiro na mesa, e eu queria dizer que eu não sou do partido de nenhum deles e tenho algumas divergências importantes no pensamento deles, mas eu acho que nós temos aqui hoje o privilégio de termos 2 dos mais importantes deputados federais do nosso estado, que têm um papel muito importante no Congresso Nacional nesse momento tão difícil, tem se destacado. E dentro da nossa bancada federal, que eu diria que é uma bancada que deixa muito a desejar as tradições do Rio de Janeiro, vocês 2 são orgulho para nós e nos representam no Congresso Nacional de maneira digna, e queria parabenizar vocês pelo desempenho, apesar de não concordarmos com tudo, mas vejo em vocês, enfim, 2 representantes dignos do nosso estado, nesse momento tão difícil que vive o nosso país. E cumprimentar o Paulo, amigo, ex-correligionário, enfim, que está aqui com uma missão muito bonita de criar um novo partido, de refundar um partido nesse ambiente político tão complicado, e que eu acho que é uma missão muito bacana, porque, enfim, a gente reclama, mas fora da política não existe solução num sistema democrático. Então é importante que a gente tenha cada vez mais melhores representações, é isso que o Paulo está tentando fazer, e eu acho que ele tem uma missão muito bonita. Bom, gente, eu queria me ater aqui um pouquinho, vou falar um pouco da questão previdenciária, mas eu queria me ater um pouco ao tema do nosso estado. Eu acho que a gente está fazendo aqui um debate multifacetado e interessante, e eu acho que eu podia contribuir um pouquinho, trazendo aqui para vocês e para a discussão o que se passa hoje no estado do Rio de Janeiro e que lições que a gente pode tirar do desastre que virou o nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, todos vocês sentem no dia a dia o que é um estado quebrado. Eu acho que a primeira grande lição que a gente tem que tirar desse processo de desconstrução do estado do Rio de Janeiro é que o poder público quebra sim. E quando o poder público quebra, é muito ruim. E os efeitos de um poder público desarticulado e quebrado vão diretamente impactar no dia a dia da população das mais variadas maneiras. No nosso caso aqui no Rio de Janeiro, 3 impactos diretos e imediatos. O desastre que nós vivemos na segurança pública, a destruição da educação no que diz que é de competência do estado do Rio de Janeiro, destruição de uma das maiores e mais importantes universidades do Brasil, que é a UERJ, a destruição da rede estadual de ensino e também o desastre que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro na área de saúde. Nós tivemos agora recentemente, no início do ano passado, mais uma municipalização de um hospital estadual no Rio de Janeiro, as UPAs do estado todas fechadas, enfim, a população sofrendo muito com o desmonte que vive hoje o estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu acho que o que se passou no Rio de Janeiro deve levar a uma reflexão bastante profunda de todos nós, de analisarmos como é possível que isso tenha acontecido, que esse processo não foi um processo que começou do dia para a noite, é um processo que veio ao longo de anos e anos, e infelizmente chegou ao ápice nos últimos 2 anos com um total desmonte do estado do Rio de Janeiro. As causas desse desmonte são múltiplas, mas não é correto falar, como diz o governador, que caiu o preço do petróleo e isso destruiu o Rio de Janeiro. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é querer enganar as pessoas. Que o preço do petróleo caiu e a receita do Rio de Janeiro caiu com ela, isso é verdade. Agora está longe de ser a causa principal do desmonte do Rio de Janeiro. O desmonte do Rio de Janeiro se deu por um conjunto de governos irresponsáveis que gastaram mais do que poderiam, que roubaram e pilharam e saquearam o nosso estado e que não tiveram nenhuma responsabilidade com o futuro e com a condução da coisa pública. E a resultante disso, e às vezes a gente vê políticos aí, parece que é saco sem fundo, aquelas promessas que você promete, como se tudo fosse possível. E não é verdade. Se você não tem uma boa gestão, uma gestão equilibrada, se você não tem responsabilidade fiscal e responsabilidade com o futuro, o Estado quebra. E quando o Estado quebra, o efeito é imediato e sempre mais profundo em cima das pessoas que têm mais necessidade do atendimento do Estado, que são as pessoas, enfim, que estão numa situação de mais vulnerabilidade. É sempre do lado mais fraco que essa corda estoura. Então acho que essa é a primeira lição que a gente tem que tomar desse desastre que se passou no estado do Rio de Janeiro. E importante que a gente tenha com clareza na nossa sociedade
um compromisso com a boa gestão e com o equilíbrio fiscal, que passou longe do Rio de Janeiro, e essa é uma discussão que nós temos que ter se nós queremos construir o futuro, de uma maneira justa, de uma maneira equilibrada e de uma maneira também que possa ser feita uma limpa e uma depuração nesse processo. Molon, eu não acredito que nós possamos sair da crise sem responsabilizar aqueles que foram responsáveis efetivamente por ela. E o que se passa hoje em segmentos da sociedade do Rio de Janeiro, e parece que se aceita que a crise, porque estamos em crise, ela própria sirva-se de escudo para proteger os próprios responsáveis. Não querer discutir a saída do governador Pezão é absurdo, e grande parte dos meios de comunicação do nosso Estado parecem que não estão dispostos a discutir esse ponto. Eu não acredito que haja condições de nós sonharmos em reequilibrar e melhorar o Estado do Rio de Janeiro sem a troca dos governantes que foram responsáveis por esse cataclisma que nós vivemos hoje. Anteontem, a Assembleia Legislativa aprovou as contas do Pezão de 2015, o nosso voto contrário, mas aprovou as contas do Pezão de 2015 que não podiam ter aprovado. O que a Dilma fez em termos de pedalada fiscal não faz nem cosquinha no que o Pezão fez, e ele continua lá com beneplácito de parte da sociedade e com uma letargia que nós estamos vivendo em parte da nossa opinião pública. Esse é um tema que nós temos que discutir de maneira profunda, agora e daqui a 1 ano e meio, ou 1 ano e pouco, nas eleições que nós vamos ter no ano que vem. Eu queria falar um pouquinho também sobre o que a gente pode pensar olhando para o futuro no nosso Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, repetindo, não acredito que haja solução mantendo os atuais governantes. Acredito que isso seja possível. Acho que a gente tem que trabalhar para a substituição desses governantes e cometeram crimes de responsabilidade e não tem mais autoridade e nem credibilidade para governar o nosso Estado. O Rio de Janeiro virou um desgoverno. Ninguém tem comando mais de nada. Cada um faz o que quer, tem cada um tentando saber o seu, salvar o seu. O governo virou um governo disfuncional e sem comando. Se a autoridade lá em cima está corrompida, isso corrompe em todos os níveis, e hoje o Rio de Janeiro vive uma efetiva anarquia na condução do setor público, nas instituições e entidades do nosso Estado. Para que a gente possa andar para frente, também é muito injusto a maneira com que o governo está apresentando a saída da crise para a sociedade. Hoje o governo apenas parece vender que o culpado da crise é o servidor público, toda a culpa é do servidor e o servidor tem que ser punido e penalizado, por um lado, e por outro lado a sociedade com corte de serviços que são essenciais e importantes, sem querer fazer a própria parte, de cortar cargos em comissão, de cortar despesas exageradas, sem reanalisar a estrutura do Estado e sem buscar uma reforma que de fato seja sustentável, que o nosso Estado possa sair dessa situação que ele está hoje, que ele está de joelhos. Esse é o grande tema que a gente tem que discutir para frente. E nós estamos num processo de uma negociação com o governo federal, na minha opinião, uma negociação também torta. Porque com um governo sem credibilidade não pode negociar bem um acordo para o nosso Estado. É importante o acordo com a União Federal, mas as bases que estão sendo propostas precisam ser questionadas, e nós lá na Assembleia Legislativa deveríamos ter sido a última barreira de defesa desse processo, mas com o rolo compressor do governo e com o que foi feito de distribuição de cargos, de loteamento do governo, o governo, infelizmente, ou a Assembleia, infelizmente, não cumpriu o seu papel de altivamente proteger os interesses do Estado para forçar uma negociação mais equilibrada com a União Federal, o que nós não conseguimos até esse momento. Eu queria terminar falando um pouquinho, pegando um gancho do Molon, e depois a gente deixa para as perguntas qualquer coisa a mais que vocês tenham para discutir com relação ao Estado, mas eu queria fazer 2 comentários, um com relação à reforma da Previdência e outro com relação à situação do município do Rio de Janeiro. Hoje o Estado do Rio de Janeiro está destruído. Infelizmente o município do Rio de Janeiro está seguindo por um caminho muito similar ao do Estado. Eu e o Molon fomos candidatos a prefeito. Corremos o Rio de Janeiro inteiro e nenhuma das pessoas que concorreu à cadeira de prefeito do Rio de Janeiro desconhecia a crise enorme que vivia o Rio de Janeiro desde o ano passado. O fato objetivo é que o atual prefeito do Rio de Janeiro está se mostrando absolutamente incapaz de enfrentar os desafios do Rio de Janeiro de frente.
E a preocupação que nós temos que o município do Rio de Janeiro vire amanhã o que o estado do Rio de Janeiro é hoje. Essa é uma preocupação real e concreta que todos nós temos o direito de ter e devemos nos levantar a voz para alertar sobre essa situação. A atual administração municipal, ela tem se mostrado inepta, incapaz de enfrentar os desafios do Rio de Janeiro. A prefeitura está totalmente descoordenada, a prefeitura não consegue levar adiante nenhuma agenda de nenhuma política pública. Todas as políticas públicas da cidade estão sofrendo ou foram paralisadas em nome de uma crise ou de uma economia que, na verdade, a gente precisa olhar com muito cuidado o que está sendo feito, porque, na verdade, nós estamos vendo ao vivo o desmonte da administração pública municipal. Isso deve nos preocupar a todos nós. Eu queria também ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Para terminar, acho que eu tenho lá 2 minutos, tem 3 minutos, então eu queria falar só um pouquinho, Molon, sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela é inadiável e ela é necessária. Eu concordo que nós temos que avaliar ela com cuidado para proteger ou evitar injustiças que não podem ser cometidas. Agora, num país como o nosso, que tem a população envelhecendo e que tem uma massa de pessoas que estão entrando na aposentadoria e, ao mesmo tempo, tem uma taxa de natalidade caindo, ou seja, a massa de jovens vem diminuindo, a massa de adultos vai aumentando, e é óbvio que essa conta não vai fechar. Então nós precisamos, de maneira urgente, não é mais possível adiar essa discussão, por mais difícil que ela seja. Essa conta não fecha. A Previdência Pública hoje é uma das maiores causadoras dos rombos nas contas públicas do Brasil. Lembrando que o Brasil, assim como o Rio de Janeiro, passou por um processo de responsabilidade fiscal absurdo nos anos do governo do PT, que destruíram o Estado brasileiro, que geraram um desarranjo total na nossa economia, a maior recessão da história do Brasil, isso com impactos previdenciários também importantes. Então, essa discussão não pode ser mais adiada. Acho que o que o Molon apresentou aqui são pontos que devem ser sim debatidos. Eu acho que não é fácil você fazer uma reforma da Previdência e não é simples, e não concordo que uma solução pasteurizada seja melhor. Não concordo com isso. Agora, acho que ela é inadiável e acho que ela vai ter que gerar algumas questões. A questão da idade mínima é fundamental. A gente tem que avançar com a idade mínima para frente, porque a média da população está envelhecendo de maneira desigual no Brasil. Isso tem que ser colocado na mesa. Agora, nós temos que ter a maturidade de entender que essa discussão tem que ser travada e o momento de trabalho é agora, e essa discussão é que é importante. O resultado da reforma da Previdência deve ser o resultado que deseja a sociedade brasileira, e a sociedade brasileira tem que ser ouvida em fóruns como esse aqui, lembrando com o que se passa na Previdência do Estado. O que adianta você ter uma Previdência se você não consegue pagar os proventos? Os aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro estão sendo humilhados. Eles não recebem 1, 2, 3 meses de atraso, porque a Previdência do Estado quebrou, faliu. O que nós precisamos evitar é que o mesmo aconteça a nível nacional, e nós aqui no Rio temos a responsabilidade de juntar os caquinhos e, enfim, consertar esse sistema que foi destruído criminosamente, e aí criminosamente mesmo, que foi dinheiro roubado do Rio Previdência. Enfim, crimes foram cometidos e, infelizmente, ainda não devidamente punidos, tá certo? Então, a partir daí, vamos discutir um pouco mais, mas eu acho que uma consciência a gente tem que ter. É inadiável a gente tratar do tema da reforma previdenciária, por mais difícil que ele seja. Mas a gente tem que tratar desse tema, não temos outra alternativa, senão o desastre a gente vê. Aliás, o Rio de Janeiro virou mau exemplo agora do Brasil inteiro, né? Assustam o Brasil mostrando o que passa o Rio de Janeiro, que é uma pena e é uma vergonha para todos nós. Gente, voltamos a conversar nas perguntas. Obrigado. Então se lembre que sempre só depende da gente. Então se movimente e tente novamente. Chegue e ajude, grude com a juventude pra fazer algo maior. Tome uma atitude, educação, arte, saúde, a gente pode ser melhor. Se for tudo numa coisa só.